Senhor presidente, nobres vereadores, senhores vereadores, inicialmente, queria me dirigir aqui à vereadora Sandra Tadeu para me desculpar no dia de ontem, enquanto eu fazia a leitura dos 3 substitutivos apresentados ao projeto que dispõe sobre a reforma, a mini-reforma tributária, quando eu fazia a leitura, e acabei pedindo, fazendo referência à vereadora Sandra Tadeu, que estava fazendo uma ligação importante, e ela, de forma correta, me chamou a atenção que eu não tenho o mesmo rigor com os homens quando fazem barulho, não é? Mas eu estava ali fazendo a leitura e, sempre que possível, aumentava o tom também para chamar a atenção dos nossos colegas, porque era um relatório bastante denso, eram 3 projetos, mas quero pedir desculpa pela indelicadeza cometida com Vossa Excelência. Bom, os jornais de hoje trazem a notícia de que a Prefeitura de São Paulo tem em caixa 6,9 bilhões de reais, e essa notícia permitiu ou fez com que alguns vereadores fizessem o comentário aqui na tribuna de que a Prefeitura tem dinheiro em caixa e provavelmente aplicará esses recursos no próximo ano, o ano de eleição. Eu acho que o comentário é exagerado na medida que nós temos um plano de metas a cumprir. A Prefeitura tem um plano de metas a cumprir. Recentemente, o vereador Donato, que é um bom observador do orçamento, da execução orçamentária, acompanhando as ações da Prefeitura do município de São Paulo, fiscalizando, inclusive, o cumprimento das metas, registrou aqui que a Prefeitura cumpriu até o presente momento cerca de 30% das metas previstas no plano que foi aqui incluído. Indicou, entre outras coisas, que entre as metas previstas estão a construção de 4 hospitais. Se a Prefeitura não tiver 3 hospitais, se a Prefeitura não tiver recursos para construir esses hospitais, não tiver recurso em caixa, ou aumenta o endividamento, ou tem transferência de recursos do governo federal a fundo perdido, e vocês sabem que hoje a Prefeitura não tem possibilidade de contratação de empréstimo. É uma Prefeitura que tem um débito, uma dívida de 54 bilhões, uma dívida indexada ao IGPDI, já pagou o montante da dívida inicial, lá atrás, contratada ainda naquele chamado escândalo dos precatórios. A cidade de São Paulo já pagou o que deve e, no entanto, a dívida continua crescendo, compromete 3,3 bilhões por ano para pagamento dos serviços da dívida, e não só São Paulo, como vários municípios, reclamam uma renegociação dessa dívida. Se continuar sendo corrigido pelo IGPDI, não é só uma dívida que paralisa os investimentos na cidade de São Paulo, do atual governo, mas pode comprometer dos próximos governos. Então, ter 6,9 bilhões de caixa, dos quais 2,7 bilhões estão vinculados, estão comprometidos com despesas já programadas e que devem ser realizadas esse ano. Tem 1,4 bilhão de reais que está vinculado à execução de operações urbanas na cidade de São Paulo. Tem 1,3 bilhões de restos a pagar, tem que pagar. E tem 4,2 bilhões vinculados à construção dos 3 hospitais. Então, quem reclama que não houve o cumprimento do plano de metas da Prefeitura de São Paulo, não pode defender um maior endividamento ou que a Prefeitura não tenha superávit, tenha déficit. Se chegar, nós estamos no mês de junho, 6,9 bilhões, uma cidade que tem um orçamento de 35 bilhões e que o ano não terminou. O ano não terminou. Os programas, os projetos têm que ser executados, eles têm que ser realizados. Alguém poderia dizer, mas tem muito serviço a ser realizado. É verdade. Mas se você também não se programar, isso é que nem um orçamento familiar. A pessoa ganha 1.000. Se ela gastar 1.100, ela vai ter um déficit. Ela ganha 1.000 por mês. Se ela quer fazer uma reforma na sua casa, ela pode fazer uma provisão orçamentária para chegar no final do ano e fazer a reforma da casa. Para comprar um utensílio, para comprar um bem imóvel ou para comprar um bem de consumo que ela não consegue comprar com a receita do mês. Então,
a composição das receitas do município de São Paulo é a soma das receitas, da receita mensal. Ao final do ano, se tudo der certo, e se o orçamento de fato for realizado, você terá 35 bilhões de receitas e poderá fechar com 35 bilhões de despesas, né? Zerar. Mas nem sei se o futuro governo, quem vai assumir a Prefeitura de São Paulo, gostaria de encontrar o caixa da Prefeitura zerado, porque com certeza terão restos a pagar e terão obras que estão em andamento, porque você não termina, né? Depois, muitas vezes a gente diz assim, puxa vida, deixou para o último ano. O governo tem duração de 4 anos. Eu me recordo que mesmo durante a gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, os corredores de ônibus foram terminados no último ano do governo. Tem algum problema em terminar? Não, tinha que fazer. Tinha que fazer. Os centros de educação unificado, na sua grande maioria, foram inaugurados no último ano de governo.